Efésios 1:10 vai dizer assim: de fazer convergir nele, em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Obrigado, Pai, por essa palavra. Que o Senhor possa falar com cada alma debaixo desse teto nessa noite, trazendo revelação, Senhor. Que essa palavra ela possa instruir, ela possa exortar, ela possa trazer vida naqueles que ainda estão mortos, ela possa trazer vida e nos sustentar nessa noite, porque a Tua palavra é o pão vivo que desceu do céu, é o próprio Jesus que nós vamos nos alimentar agora. E nós queremos, Espírito Santo, que o Senhor vai passando nesse momento da palavra e mudando cada coração que aqui está. Em nome de Jesus, que todos aqui, todos, possam sentir o Teu toque. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que Deus quer fazer que seja convergido. O que é convergido? É aquilo que está direcionado num ponto só. Convergido em Jesus. Todas as coisas. Essa é a vontade do Pai, é o propósito e o plano do Pai. Que em Jesus vai ser convergido, está sendo convergido todas as coisas. Tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. O propósito do Pai é fazer que tudo volte para Jesus. Até aqueles que hoje se dizem ateu, aqueles que não aceitam o Evangelho, não aceitam Jesus, não aceitam. Muitos acham que a Bíblia é ficção, outros acham que isso aqui foi homens que inventaram. Mas vai ter um dia que a Bíblia diz, e está chegando, em que todos vão ter que dobrar os seus joelhos diante de Jesus e dizer: Jesus é o Senhor. Até o ateu, querido. Vai ser uma ironia, né? O ateu acha que não existe Deus. De repente vai chegar um dia que todos vão ter que se ajoelhar até eles e dizer: Jesus é o Senhor. Você sabia que até os demônios creem em Jesus? Eles só não obedecem, porque você vê na Bíblia, isso é narração bíblica. Você vê nos evangelhos quando Jesus ia passando em vários lugares, principalmente lá em Gadara, quando ele desceu com seu barquinho. E aí aquele demônio que estava na vida daquele homem, que vivia nos túmulos se cortando, né? Ele se dobra, ele se ajoelha e diz: que nós temos contigo, Filho de Deus. Olha lá, ele reconhece que é Filho de Deus e ajoelha na presença dele. E os homens não querem fazer isso, né? Tem uma dificuldade. Eu quero falar nessa noite, querido, que a tua vida, o centro dela não é você. O centro dela é Cristo. Dentro do nosso coração existe um trono. E as pessoas têm sentado nesse trono o eu. O seu próprio ego está ali. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que perder a nossa vida para Cristo. Eu arranco o meu eu e digo: Jesus, vem aqui e senta no meu coração. Se assenta e reina. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, diz lá em Apocalipse 3:20, eu entrarei. Mas não é na casa, querido, não é casa de barro que ele quer entrar, é casa de carne. Eu entrarei, me assentarei e cearei, eu com ele e ele comigo. Comunhão na mesa, comunhão no coração. Amém? A vida cristocêntrica. Qual que é o propósito de você existir, querido? Você sabia que podia não ser você estar aqui hoje, uma outra pessoa? Que naquele dia que seu papai e sua mamãe estavam lá, tendo um cheirinho ali, no meio de milhões e milhões e milhões de espermatozoides, você foi escolhido. E vamos supor que voltasse o videotape. Voltou. Até naquele dia. E não fosse você, fosse outro. Mas você está aqui hoje. Você sabe por que você está aqui? Porque Jesus te amou e diz: é você que eu quero. Ele já te conhecia antes de você nascer. Ele já sabia qual seria o seu nome, a cor dos seus olhos. Ele já sabia o teu tipo sanguíneo. Jesus sabe tudo.
E Ele permitiu que você nascesse. Agora eu pergunto, você nasceu, você está aqui hoje, amém? Qual que é o propósito de você existir? Só passar por essa terra e roubar o ar das pessoas e fazer peso? Não, tem um propósito para você estar no mundo. Tem um propósito, querido. Será que ele permitiu que você nascesse só para que houvesse mais um dentista, um cardiologista, um pedreiro, sei lá o quê? Será que foi só para isso? Não foi. Os homens, eles estão vivendo e querendo construir os seus impérios. E a gente pensa que imperador foi só Nero, foi só César, aqueles homens que queriam dominar o mundo. Não. Todos os homens querem ter os seus impérios particulares, a sua casa, as suas coisas, e ser rodeado de conquistas suas. Mas não foi para isso que a gente nasceu. Você tem que trabalhar? Sim. Você tem que estudar? Sim. Você quer namorar? Se noivar e casar? Sim. Mas isso não é o propósito primordial da vida de você, da tua vida aqui na terra. As pessoas, nós estamos vivendo uma geração em que o verbo que mais tem se pronunciado é trabalhar, 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 hora extra, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Para quê? A gente exagera nessas coisas. Eu não estou dizendo contra o trabalho, que ele tem que trabalhar sim, viu? Não vai voltar para casa e falar, o pastor falou que não é para trabalhar mais. Não é isso que eu estou falando. Mas tem gente que bota no centro da vida dele, o foco é só isso. Eu preciso construir o meu império. Para quê? Você vai ficar com esse império daqui a 50, 60, 100 anos? Onde que você vai estar daqui a 100 anos, a 80 anos, a 50 anos? E o seu império, você vai levar ele com você? Não. E mesmo se colocar no caixão, fica no caixão. Você não está ali, você não é mais aquilo. O nosso corpo é apenas uma roupa do nosso espírito. Você está vendo aqui, ó, um espírito que fala com você, usando essa roupa. Ai, pastor, eu tenho medo de espírito. Ai, quanto espírito tem do seu lado? Todo mundo aqui é espírito. Se você tem medo de espírito, você vai olhar do lado e dar um pulo, porque quem está do seu lado é um espírito. A Bíblia diz que nós somos feitos de espírito, alma e corpo. Só que o homem verdadeiro é aquele que a gente não vê, por isso que a gente se engana. O homem verdadeiro é aquele que é o espírito, é o invisível, aquele que vai voltar para Deus. Então os nossos impérios, o nosso trabalho, querido, nossos carros fazendo, o nosso nome, eu preciso fazer meu nome. Nós já temos um nome, querido, Jesus. Já foi feito, o nome que está acima de todo nome, o meu não precisa aparecer mais. Amém? Então nós temos que centrar as nossas vidas em Cristo Jesus. Você levanta de manhã, você não lembra de Jesus. Você vai almoçar, não lembra de Jesus. Você vai jantar, não lembra de Jesus. Você vai dormir para um outro dia, você não lembra de Jesus. Quando na realidade eu tinha que acordar lembrando do meu Senhor, porque Ele lembra de mim 24 horas. Ele me ama 24 horas, Ele me protege 24 horas. E eu não consigo lembrar dele o dia todo, eu não consigo falar com ele, eu não consigo dizer, Senhor, eu te amo. Porque a nossa vida, ela ainda não é cristocêntrica. Por que o Senhor traz essa palavra nessa noite? Porque todo culto, querido, o Senhor, quando me dá uma palavra, Ele me dá uma palavra que a igreja precisa ouvir. Nós estamos precisando ouvir isso hoje, amém? Eu preciso trazer Cristo como centro da minha vida. Não é mais o trabalho. Olha, eu vou dizer uma coisa, se é uma coisa que a gente ama é filho, amém? Filho a gente ama, quem aqui tem filhos? Só que nem o filho pode tomar o lugar de Jesus. Nem a esposa, nem o esposo, nem o pai, nem a mãe. Jesus disse isso, quem amar o seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar seu pai, sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar sua esposa, seu marido mais do que a mim, não é digno de mim. Primeiro, Jesus, Cristo centro. Aí Ele abençoa todo o resto. Os seus filhos são abençoados, sua casa é abençoada, seu trabalho é abençoado. Você vai se dar bem em tudo, querido, porque Jesus está com você. Porque Ele é o centro da sua vida. Agora de verdade, não precisa falar nada não, mas consulta o teu coração aí. Será que Cristo tem sido realmente o centro ou Ele está na periferia?
Ele é aquela coisa que sobra lá no canto da nossa vida, quando tem a manhã da ressurreição. Eu lembro, preciso ir no culto, é a manhã da ressurreição. Só em abril você vem. Não. O meu culto, na realidade, nem é dentro da igreja. Meu culto é a minha vida toda. Eu levanto cultuando o Senhor. Eu vou para o trabalho cultuando o Senhor. Eu trabalho cultuando o Senhor, pensando nele. Meu coração está nele. Quando a gente está apaixonado, a gente fica bobo. Sim ou não? Fica. Você trabalha, você tem acidente às vezes no trabalho. E você bate o carro pensando na amada. Bate no poste. Oh, meu pai. Está lá na máquina, pum, perdeu a ponta do dedo pensando na amada. Levanta pensando na amada, sonha com a amada. Eu preciso casar, eu quero ter filho com ela. Ai, que amada. Amém, querido. Só que Jesus, a gente não tem a mesma paixão. Por que será? Só que ele teve uma paixão tão grande por nós, e um amor tão grande, que ele deu a vida, ele foi numa cruz. Nós vimos o vídeo aqui. Ele quis sofrer por você, querido. Então nós temos que amá-lo. Ele tem que ser o centro da nossa vida. Amém? A vida não é só trabalhar, viu, querido? A vida não é só ganhar dinheiro. Que muitos nessa empreitada, trabalhando, de repente morreu sem saber que ia morrer. Quem sabe quando vai morrer aqui? Eu não sei. Não tem uma data marcada. É uma senha invisível, viu? Você tem uma senha invisível que você nem sabe. Na hora que chamar seu número, 22 é o seu, você não sabe, mas pum, já é. E daí? Por isso eu tenho que viver hoje como se hoje fosse o último dia da minha vida. Eu não sei. Eu quero viver mais 50, 60, mas eu não sei. Entendeu? Então a vida não é só trabalhar, mas a vida é trabalhar para ter mais de Jesus. Trabalhar para orar mais, para ler mais. Você sabe qual a maior carta de amor que Deus deixou para nós? Qual que foi? Está aqui, ó. Eu quero saber quanto Deus me ama. Abra lá nos evangelhos, já começa no evangelho de João. Vai vendo o quanto que Ele te ama. E o momento culminante desse livro poético, podemos dizer assim, de amor por nós, é quando você vê narrando que Jesus estava morrendo na cruz. Você fala, nossa pastor, mas ali é um momento tão triste. Não, ali é um momento que o Pai está dizendo, vocês estão vendo, seus cabeçudos, quanto eu amo vocês? Vocês estão vendo o quanto eu amo vocês? Eu dei o meu único filho para subir numa cruz e ser amaldiçoado por vocês. Ali está a maior menção de amor. O nosso ídolo, se é que temos, né? Mas tem muitas pessoas que têm ídolos, não amam você o quanto Deus te amou. As pessoas não amam você o quanto Deus te amou. Não existe amor que possa ultrapassar o amor do Pai pela sua vida. Você está entendendo? O que é da terra fica para... E o que é eterno, o que é do céu, vai para o... Você sabia que você é um ET? Sim ou não? Não é porque você é feio, não. Olha lá. Não é porque você é feio. Tá? Você é um ET porque você é do céu. A palavra do Senhor não diz assim que o corpo volta à terra, ao pó, e o espírito volta? Se volta, então você vai voltar para o lugar de onde você veio. Você nasceu do coração do Pai. O espírito Ele colocou em você. Quando você morre, você volta para lá. Então o que é da terra fica para a terra. Então eu não tenho que centralizar na minha vida. Presta atenção, irmãozinho. Eu não tenho que centralizar na minha vida as coisas da terra. Eu tenho que centralizar na minha vida as coisas do céu. Amém? Porque é para lá que eu vou. Aqui eu passo 50, 60, 80 anos. Lá eu vou passar a eternidade toda. Então meu foco está lá. A minha aposentadoria eterna está lá. Só que eu tenho que começar aqui, com Cristo como centro da minha vida. Você existe, querido, para que a sua vida converja em Jesus. Nós lemos aí, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Eu acredito que o Pai, quando estava lá, há trilhões e trilhões e trilhões de anos para trás, na eternidade, Ele sentado com o Filho, Ele diz, filho,
eu vou levantar um povo para você. Eu vou criar na terra um ser que é a nossa imagem, a nossa semelhança, mas é para você, filho. É o presente que o Pai deu. Por isso que a festa no céu, quando uma alma se converte e se entrega a Jesus, é mais um presente que Jesus recebe, que o Pai deu. Porque Ele mesmo disse: o Pai não atrair a mim, não vem para mim. E você foi atraído pelo amor do Pai para ser presente de Jesus, para convergir nele a sua vida e todas as coisas relacionadas à sua vida. Amém? O carro que eu tenho é meu? Não. Se ele não é meu, ele é de quem? Ele é do Senhor. Tudo que pertence a mim é de Deus. Eu perdi tudo para Ele. Eu uso o carro porque Ele me deu. Se Ele me der o melhor, amém. Mas eu uso também porque Ele me deu. Não é meu. Não é meu porque vai ficar aqui. Enquanto eu estou aqui, tudo que me rodeia, a minha família, tudo que... é tudo de Jesus. Tudo volta para Jesus. Tudo vai convergir em Jesus. Amém? Você tem que entender isso. Se você não vive para Jesus, se tudo que você faz não glorifica o nome de Jesus, se você não pretende estar com Jesus, você está fora do propósito do Pai. Que o propósito do Pai é o quê? Que se convirja nele. Tudo. Tantas coisas que estão no céu, como as que estão da terra. Por isso eu não posso perder tempo na minha vida. Amanhã é segunda-feira, querido. Amanhã eu tenho que trabalhar. Amanhã eu tenho que fazer minhas coisas. Mas eu vou levantar já pensando: a minha vida é de Jesus. E tudo que há em mim vai convergir para Ele nesse dia. E tudo que eu vou fazer, Ele vai estar comigo. Porque que as pessoas não entendem é quando no reino de Deus é tudo o contrário, viu, querido? É doido. Por isso que Paulo diz que a pregação do Evangelho é loucura para os homens. Porque a Bíblia ensina, o mundo ensina que quando você pega e tem para você, você ganha. Ó. Jesus já fala o contrário: quando você perde é que você ganha. Você dá a sua vida para Ele e você ganha dele. Você entrega tudo que você tem para Ele, as coisas, e se desliga dela, aí que Ele abençoa as coisas que você tem. O mundo ensina que você deve amar as pessoas que te amam e odiar aquelas que te odeiam. Jesus já ensina o contrário. Por isso que eu digo: o Evangelho não é para qualquer um, e céu também não é para qualquer um, não. Você tem que se encaixar nisso. Jesus fala assim: se você amar quem te ama, que glória que você tem. Ele diz: ama aqueles que te odeiam, orem por eles, orem pelos seus inimigos. É o que ele ensina. Por isso que o Evangelho é meio duro de as pessoas aceitarem, porque o sistema tem ensinado coisas tudo diferente. Por isso que as pessoas têm retido a vida e têm medo de dar para Deus a vida. Mas quando a gente perde esse medo e diz: Senhor, está aqui minha vida, ela é tua. O meu corpo, a minha alma, meu espírito, meus desejos, meus sonhos, minhas vontades, meus pensamentos, tudo. Aí você ganha. Porque aí Ele entra na sua vida e Ele vem trazer uma vida que você não tinha antes. Ele vem trazer uma paz que você não tinha antes. Outro dia eu li uma frase assim, que duas coisas que Jesus prometeu para o homem. Qual que é mesmo? Vamos ver se vocês lembram. Cruz e vida eterna. Por que cruz? A Bíblia diz que nós temos que carregar a nossa cruz. Vem, carrega a sua cruz e me siga, é o que ele fala. Carregar a cruz é você, às vezes, sofrer pelo Evangelho, às vezes é discriminação, às vezes é humilhação por causa de Jesus. É a cruz. Você vai me seguir, mas também você vai ganhar uma vida eterna. Então, duas coisas que Jesus prometeu. Quando Jesus ressuscitou e os discípulos estavam reunidos lá numa casa, fechados, eles nem sabiam que Jesus tinha ressuscitado. Ó, ficou todo ressuscitado, quase que não saiu aqui. Eles nem sabiam que Jesus tinha ressuscitado. E eles viram toda aquela tragédia, né? Jesus sendo crucificado, derramando sangue, sofrendo até morrer. 6 horas pendurados numa cruz, morrendo aos poucos. Eles estavam lá tudo fechado. Jesus de repente atravessa a parede e entra no meio deles. Imagina o susto que eles tiveram, hein? Aí o que Jesus fala para ele? Camelos seja convosco, casas seja convosco, fazendas sejam convosco, ouro e prata sejam convosco. O que Jesus fala? Paz seja convosco. Jesus dá uma paz para o coração do homem que não tem dinheiro que pague.
O que tem de gente nesse exato momento, ou no manicômio, ou no hospital, ou trancado em um quarto com bilhões na conta, mas não tem paz no coração. E eles pensam, porque eles não sabem, ninguém contou para eles, porque os cabeçudos dos cristãos não contam essas coisas. Então tem muita gente sofrendo, e às vezes a pessoa está lá, dizendo assim no seu coração: ai, se eu pudesse comprar essa paz. Só que ela é de graça. Ela é de graça. Quando a gente aceita Jesus, querido, tristeza vai embora, depressão vai embora. A gente tem uma paz no meio das lutas. Não sei se você está entendendo. Às vezes a luta está ali, mas você está tão em paz. Por quê? O Criador do universo mora dentro de mim. O que eu vou temer? Ele diz que estende a mão e me ajuda. Não temas que eu te ajudo. Está comigo. Ainda que passares pelas águas, não te afogarás. Ainda quando pelo fogo, não te queimarás. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Tem tantas promessas na Bíblia, querido, e agora Ele habita dentro de mim. Por que eu vou temer? Amém? Efésios 1:4 diz assim a palavra do Senhor: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor. Quando que Ele nos escolheu? Foi essa semana? Foi a semana passada? Foi há 1000 anos atrás? Há 5000 anos atrás? Quando? Antes da... Você sabe quando o mundo foi fundado? Gente, ó, isso aí é antigo, hein? Antes da fundação do mundo. O mundo aqui é cosmos. Antes da fundação de todo o universo, de todo o cosmos. Antes de tudo isso. O que Ele fez? Ele, antes da fundação, assim como nos escolheu. Olha quantos anos aí, bilhões, sei lá quantos anos estava lá Deus, e Deus já te escolheu. Antes da fundação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis. Então você percebe que Deus escolheu ficar com os homens antes da fundação do mundo, mas os homens escolheu não querer a Deus. Eu estou falando besteira ou não? Você tem olhado para o mundo hoje e você tem enxergado que o homem quer ficar com Deus? Sim ou não? Ninguém quer, querido. Por causa de uma liberdade passageira ou de um prazer passageiro, querem ficar sem Deus. E eu sempre falo aqui, para quem não sabe vai ficar sabendo, existe um lugar onde as pessoas vão, onde não tem Deus. Onde que é? Inferno. Os homens em vida não querem ficar com Deus. Deus escolheu eles também, todo mundo. Deus não faz acepção de pessoas, viu? Deus já escolheu antes da fundação do mundo a todos. Mas eu pergunto para você, quem quer ficar com eles? São poucos. 2 coisas que o homem quer na sua vida: não ficar com Deus para não ser cobrado de nada. Segundo, querem ter vida eterna. Deus deu esse desejo para o homem. Ele vai viver eternamente e no inferno, porque Ele quis. E Jesus fala sobre isso. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Não foi criado para o homem, mas o homem quer ir, porque eles não querem ficar com Deus. Deus escolheu eles. Quando Adão e Eva pecam, você já viu perder uma vida eterna por causa de um fruto? Se uma pessoa roubar uma agulha de uma casa e sair na esquina e morrer, ele vai para o céu ou para o inferno? Porque não é o quanto que se rouba. O cara roubou 1 milhão e o outro roubou uma agulha. Os dois morrem no mesmo dia. Um vai para o céu ou para o inferno, os dois vão para o inferno? Os dois, porque não é o valor, é a intenção do coração. Aí Deus fala assim para Adão, porque Adão era inocente, ele era inocentão ainda. Aí Deus fala assim: eu coloco diante de você, Adão e Eva, né? Falou para Adão que ele era o cabeça. Depois eu entendi que ele era o cabeça fraca, porque ele também comeu, né? Diz: eu ponho para você a árvore da vida. Se você comer ela, você vai ficar santo e eternamente vai viver, não vai morrer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não coma, porque o dia que você comer, você vai morrer. O que Adão fez? Ele foi comer o que não devia comer. Agora eu falo para você, é pecado comer um fruto? Não, o problema não é o fruto, o problema é a árvore que Deus proibiu. E a intenção de desobedecer aquilo que Deus... Se é uma coisa que Deus não criou, foi robô, querido. Você não é um robô, sabia? Você faz o que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer, não é? Sim ou não?
Você vem para o culto, você não quer, você não vem. Se você quer, você bebe. Se você quer, você não bebe. Você faz o que você quer. Deus deu essa coisa chamada livre-arbítrio para todas as pessoas. É por isso que quando eu me converto, eu pego esse livre-arbítrio e eu jogo ele fora. Eu dei minha vida para Jesus, agora eu vou viver conformidade com a palavra de Deus. É o investimento. O que você quer no seu futuro? O que você quer na sua eternidade? É isso que você tem que investir. Então, aí ele comeu. O que aconteceu? Fechou-se a porta do Éden, porque aquele jardim chamado Éden significa jardim dos prazeres, a palavra Éden. Então Adão e Eva estavam no jardim de prazeres. Você imagina como é que era aquele negócio, querido? Precisava trabalhar, a coisa estava boa, a terra dava tudo sozinho, não tinha espinhos, não tinha mato, era só fruto, era só rio, era só beleza, era só animais, era uma coisa linda. Quando ele pecou, o que Deus fez com eles? Tirou eles do jardim do Éden e fechou a porta da entrada. Diz aqui, vocês não entram mais. Só que o que Jesus veio fazer? Jesus veio abrir esse caminho de volta para nós. Ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um caminho, porque tem muitas pessoas que falam, Jesus é um caminho, mas os outros também levam. Não, Jesus não disse eu sou um caminho, ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então ele abriu de novo esse caminho, querido. Então hoje nós podemos comer o fruto da árvore da vida. Quem é o fruto da árvore da vida hoje para nós? Jesus. Mas ele tem escolhido as pessoas que não têm escolhido a ele. Eu vou passar rapidinho, eu quero dar que você medite nessas passagens que eu vou ler. O que nós éramos? E aí vai dizer assim, Romanos 3,10, como está escrito, não há justo nem um sequer. Fora Jesus Cristo, quantas pessoas você tem como justo na terra? A Bíblia está falando aqui que não há um. Ninguém era justo. Por mais bom que fosse, não era justo. Aí a outra passagem diz assim, pois todos pecaram. Quem pecou, querido? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Fisicamente você é filho de quem? Do Adão, sim ou não? Lá em Romanos 5,12 vai falar. Um pecou, todos pecaram. Porque o pecado original de Adão foi passando para os filhos, para o filho, chegou em nós hoje. Aliás, foi a semana passada, retrasada, uma cientista muito respeitado nos Estados Unidos, é uma outra cientista que confirma isso, que toda a raça humana veio de um casal. Não precisava cientista, para mim não precisava confirmar, né? Para mim eu confio na Bíblia. Faz mais de 3.500 anos que Isaías fala que a Terra é redonda, e até 1800 bolinhas estava brigando se a Terra é redonda ou não. Pode descobrir agora, a Bíblia já fala isso lá atrás. A Bíblia já está, tudo que os cientistas estão descobrindo agora já tem na Bíblia aqui. Viu? Tudo tem aqui. O que eu estava falando mesmo? Então, um pecou, todos pecaram. Então a gente nasce com o pecado original. A criança, ela já nasce com o pecado original. Só que quando ela está na idade da inocência, isso não vem para fora, mas começa a crescer e vê como é que ela vai ficando. Se você não educar, se você não botar no eixo, se você não levar para a igreja, se você não colocar a palavra de Deus nela, vai virar um bicho. Você vê um assassino matando uma pessoa, aí você fala, que monstro! E aquele rapaz tem 20 anos, aí volta lá e pega ele, se você pudesse voltar no tempo e ver aquela coisinha fofa no braço da mamãe. Ai, tchuc, 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 mamãe, mamãe. E depois de 20 anos ele está falando assim, aí, perdeu, playboy, perdeu, e mata. Aí você fala, mas como que pode? Porque o pecado original nasce com as pessoas. Por isso que diz assim, todos pecaram e estão carecidos da glória de Deus. Aí vai no Romanos 6,23, fala assim, porque o salário do pecado é a morte. Então você fala, nossa pastor, então nós estamos na roça. Estamos na roça. Só que aí, querido, é isso que eu falo, o amor de Deus, ele nos constrange, ele não deixou a gente nessa situação. Hoje fica nessa situação quem quer. Porque a palavra do Senhor vem dizer depois assim, olha lá, a boa notícia vem aí, no mesmo texto ali, no mesmo contexto de Romanos. Sendo justificado por qual preço? R$1.000, R$5.000?
Quanto? Gratuitamente por sua graça, o seu favor é merecido. Você não merecia, mas Ele justificou você mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Toda vez que você lê na Bíblia a redenção, lembra mercado de escravos. Pessoas que estavam todos lá com corrente, naquela época tinha muitos mercados, então ia no mercado. Eu preciso de um escravo aqui, estou precisando de um cara para ser meu escravo. Você ia lá no mercado e escolhia, eu quero esse rapaz aqui, ele é meio fortão, tal, vem aqui. Aí comprava ele, e aí ele seria escravo daquele homem. Tudo que o homem falasse, ele tinha que obedecer, ele não tinha mais direito na vida dele, ele já era um escravo. E aí o que Jesus fez? Redenção que há em Cristo Jesus. Ele nos comprou do mercado de escravos do pecado, porque o pecado escraviza a vida das pessoas. Ela já nasce com o pecado original, e depois ela vive praticando pecados, e às vezes ela quer sair daquele pecado e ela não consegue. Só Jesus pode anular isso, porque Ele justifica. Ele vem com o sangue dele e te compra do mercado do escravo, porque você vai dar a vida para Ele, mas aí Ele vem com o sangue, te lava, justifica, e o Pai te aceita como filho. Eu pergunto para você, todo mundo é filho de Deus, sim ou não? Todo mundo é criatura de Deus. Filhos, você quer saber a resposta? Leia Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, responde: a todos quantos o receberam, recebeu Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filho de Deus. Se está falando que Deus deu poder para se tornar, porque não era, você concorda comigo? E isso quem fala é a Bíblia, não sou eu. Então cada um que vai aceitando, cada criatura que vai aceitando Jesus, ela é justificada, o sangue lava do pecado e ela se torna filho de Deus. E aí essa coisa ruim que estava na gente, essa coisa de querer só pecar, a gente não tem mais no nosso coração. Por isso quando as pessoas se convertem, sem às vezes ninguém falar nada, mas porque Jesus entrou na vida dela, ela começa a parar de fazer algumas coisas que ela fazia. Ela fala, não sei, eu não sinto mais vontade de fazer aquilo. O que é? O santo está habitando dentro. A Bíblia diz que o Espírito é santo, Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade também entra na vida da pessoa. E porque Ele é santo, Ele vai te fazendo santo, separado para Deus. Eu bati aqui e saiu. Amém? Tem mais passagem aí? 3:26. Vamos andar. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Olha lá, justiça, você foi justificado. Para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Ele é justo e justificador. Você tinha 1 tonelada de culpa na sua costa. Sua capivara era grande, querido. O seu currículo lá era grande diante de Deus. Aí um dia você fez a melhor escolha da sua vida. Eu quero aceitar Jesus como Senhor da minha vida. E aí você aceita Ele como Senhor. E aí, o que Ele faz? Ele te justifica. Ele arranca toda a culpa da sua vida e coloca a justiça dele em você. Aí o Pai olha para você, o Pai do céu, e diz: é meu filho, olha lá que bonitinho, igualzinho o papai, justificado, porque o sangue de Jesus está sobre você. Amém? Expulsaram Jesus do Éden por causa do pecado, que a Bíblia diz que toda viração de tarde Deus estava lá. Aí expulsaram Jesus quando Ele se encarnou, através do que mesmo? Da crucificação. Expulsaram Ele do mundo. Perceba que Deus está tentando chegar com os homens estão sempre expulsando Ele. Expulsou do Éden. Depois, quando Jesus se encarna, aos 33 anos Ele é crucificado, é expulso do mundo pela cruz. E hoje continua Jesus sendo expulsado da igreja, da própria igreja, porque o mundanismo tem entrado para dentro da igreja e Jesus não pode viver com o mundanismo na vida das pessoas. Então não está mais cristocêntrica. Jesus está sendo expulsado. Mas que na minha vida e na sua ele esteja sendo cultuado, viu, querido? Diz assim comigo: eu não devo ter outro Deus na minha vida a não ser a Jesus Cristo. Não tem outro, viu? A Bíblia diz que lá em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano 4:12, que não existe nome no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que importa que os homens sejam salvos a não ser Jesus Cristo. Tá frio, né, Tano? Eu não estou com muito frio, não. Amém? Assim como nos escolheu antes da fundação
do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante Ele. Mas os homens também têm preferido a lama. O que Deus quer que você seja? Santo. Você vai na epístola de Pedro, ele fala assim, ó, é uma ordem, viu? Não é uma opção. Sede santos, porque eu sou santo, é a voz de Deus. Mas não é aquele santo, querido, que você imagina que, né, que não vai ter pecado nenhum. Não é esse tipo de santo. Santo no original significa separado para Deus. Nós não somos mais pecadores. Quando você aceita Jesus, Ele já te justificou. Você não é mais pecador. Você não é mais um pecador querendo ser santo, mas agora você passa a ser um santo que resiste ao pecado. Uma hora ou outra você vai escorregar? Pode escorregar. Mas o que você faz? Pede perdão ao Pai e o sangue de Jesus te lava e está quito de novo com o Senhor. Amém? Abre comigo a palavra de Deus em Colossenses 1,13. Nós precisamos dar uma acelerada. Colossenses 1,13 é porque aqui vai ter muitas passagens, muitos versículos, e eu quero ler com você. Querido, a palavra de Deus incomoda você, sim ou não? Incomoda assim de fazer, ai, não está legal esse negócio? Não pode incomodar desse jeito. Ela tem que incomodar dizendo, ai, eu preciso mudar. Mas não, ai, não gostei. Porque toda pregação, tanto de Paulo como de Pedro, todas elas, ela vem para confrontar a nossa vida. Um dia eu fui confrontado também. Eu tinha uma vida totalmente diferente do que eu tenho hoje. Mas o Evangelho veio e confrontou. E aí, o poder de escolha estava na minha mão. Eu aceito esse Evangelho e vou para sempre com o Senhor ter uma vida eterna, ou eu continuo nessa minha vida, e o Senhor não ia me impedir disso. Então, nós precisamos ser confrontados. Sabe o que é o problema das igrejas hoje? Elas estão só pregando o Evangelho mamãozinho com açúcar. E as pessoas não crescem nunca. Começa a dar mamão com açúcar para uma criança, e depois ela está com 10 anos, você está dando mamão com açúcar com ela, para ela. A coisa tem que engrossar o caldo. Então as igrejas hoje, infelizmente, estão com essa coisa só de ganhar, de riqueza. Ninguém quer mais o coração de Jesus. As pessoas querem as mãos. Por quê? Eu quero que Ele me dá. Eu preciso de uma casa, eu preciso não sei do que. Mas ninguém quer mais o coração de Jesus. Então esse evangelho de confronto não existe hoje. Que igreja você vê? Claro que tem bastante, mas olhe na maioria e você vê em porcentagem quais as igrejas que estão pregando a volta de Cristo. Olha lá para Israel o que vai acontecer esse ano, o ano que vem. Tudo sinal da volta de Cristo. Essa última lua de sangue que vai ter em setembro, que cai certinho na festa do tabernáculo. E a Bíblia diz, lá em Joel, quando a lua se transformar em sangue, o sol se escurecer, a vinda do Senhor está próximo, o juízo vem. Foi 4, né? 2 no ano passado, uma caiu na Páscoa e outra na festa do tabernáculo. Olha que coincidência, no dia certinho. Aí esse ano, no ano novo judeu, deu eclipse. E aí de novo na Páscoa, e agora em setembro, certinho, na festa do tabernáculo, outra lua de sangue. Ó, antes que o sol se escureça e a lua se transforme em sangue. Ah, mas sempre teve isso. Tétrade é a primeira vez que tem em festas do tabernáculo. Faz 500 anos que está acontecendo isso. E aí a NASA falou que só daqui 3 milhões de anos vai ter essa lua de novo. Então essa é a última. Por que essa é a última? Ela está sinalizando lá em Gênesis 1, acho que é o versículo 14, lá na criação vai falar que criou os luminares, sol, estrela e lua, para sinais, presságio, anunciando as coisas. Aí ele vai lá e usa o profeta Joel para falar desse presságio. Quando a lua se transformar em sangue, o sol perder a sua claridade, virá o grande dia do Senhor, que é 7 anos de tribulação, que está lá em Apocalipse, que virá sobre a terra. E a igreja de Jesus na terra será tirada, para não sofrer isso. Isso está à porta. Quem está pregando isso? Ninguém prega. Por que as pessoas não pregam a volta de Cristo? Porque os lobos que querem só arrancar o dinheiro das pessoas, eles não podem falar da volta de Cristo. Porque se falar da volta de Cristo, ninguém quer saber das coisas do mundo mais. Não vão trabalhar, não vão querer ofertar. Jesus está voltando mesmo. Entendeu? Então ficam falando só das coisas da terra, da terra. Aí vira um bando de galinhas, porque galinha ela só olha para o chão, para a terra. Quando na realidade os filhos de Deus deviam ser águias, estar voando nas alturas. Entendeu? Achou Colossenses 1,13? Vou ler rapidamente, que nós vamos ler até o 23.
Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou, perdão, aqui é Deus. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este Jesus é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha lá Jesus cristocêntrico no 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Você está vivo aqui porque ele faz com que você continue vivo, tudo subsiste nele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, se ele é o cabeça, a igreja é o quê, querido? O corpo. Então, a igreja de Jesus na terra, qual igreja, pastor? Nenhuma, não tem placa. Amém? Jesus, ele veio para acabar com a religião. Por isso, quando me perguntam se é evangélico, eu tenho até medo de responder isso. Eu falo, não, eu sou cristão, seguidor de Cristo. Se falar que é evangélico, pensa que é o sistema que está aí. A igreja de Jesus é invisível na terra. É o que está aqui, é o que está na Coreia, é o que está no Japão, é o que está nos Estados Unidos. Esse é o corpo, ele é o cabeça, Jesus. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, que foi o primeiro que ressuscitou, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Confirmando lá a outra passagem de Efésios, que tudo converge nele. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos, inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, o quê? Santos, inculpáveis, sem culpa nenhuma, porque você já tem o sangue de Cristo, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Jesus é tudo, querido. Diz assim comigo, Jesus é tudo. Diz assim comigo, nele tudo subsiste. Diz assim comigo, ele sustenta com a palavra do seu poder toda a criação. Oh, papai do céu. Você sabe por que a terra, os gregos, eles tinham um deus que se chamava Atlas. Quando eu falo Atlas, o que você lembra, quem já estudou aqui? Você lembra o globo, o mapa. Atlas era um deus que na cultura deles levava a terra na costa. Porque eles pensavam assim, o que está segurando a terra? Ah, é o Atlas que segura. Mas lá em Jó, 3.500 anos antes de Cristo, ele já falava que a terra estava pairando no nada. Por que a terra paira no nada? Porque Jesus sustenta com a sua palavra. Ele diz, terra, você vai fazer esse percurso com a velocidade tal, girando numa velocidade tal, você vai ter 4 estações, você vai ter primavera, outono, inverno e verão, e, querido, com a palavra da boca dele. Agora, como no vácuo um planeta fica no lugar girando em círculo, palavra que sustenta todas as coisas. Jesus é o centro de tudo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está falando de Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Dele, Jesus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por meio de Jesus. Por isso que eu estou falando para você nessa noite, nós estamos encerrando. Leva essa palavra para o teu coração, querido. Tudo foi feito por meio dele, tudo volta para ele. Leve uma vida cristocêntrica. Tira esse eu seu aí. Fala o teu nome aí, bem alto, vamos lá. Ele tem que sair daí, querido. Amém? Você tem que dizer para o seu eu perdi o Playboy, agora é Jesus.
Amém? Perdeu. Esse lugar é de Jesus. Ô querido, nós só vai ganhar com isso, viu? Tem gente que fica uma dó no coração de dar vida para Jesus. Você não sabe o que você vai ganhar. Tá vendo esse corpinho seu que semana após semana vai ficando feinho? Vai chegando os cabelinhos brancos. Quando que eu imaginaria que ele ter cabelo branco, né, Zé Renato? Cabelinho tudo pretinho, bonitinho. Só os olhos continuam azul. Graças a Deus alguma coisa tem que ficar de bom, né? Vai ficando branco, vai ficando cansado, vai acabando. Tudo parece que vai fazendo assim. Uma erva que vai murchando. Vai, tá. Mas Jesus permanece. A gente não perde nada. O que eu queria falar, eu tinha esquecido. Você sabia que todas as pessoas, quando ressuscitarem, porque a Bíblia tem uma promessa de ressurreição. Paulo mesmo vai falar assim, olha, se nós não cremos na ressurreição, nós somos as mais infelizes de todas as criaturas. Por que nós vamos viver então? Paulo está falando para um povo que não cria. Porque se um velhinho morreu lá com 85 anos, 90 anos, morreu em Cristo, vai chegar um dia que nos finais do tempo todos vão ressuscitar. Quando Jesus vier para buscar a igreja, diz lá em Tessalonicenses, ressuscitarão primeiro os mortos. Quem está no túmulo, está só osso lá. Já morreu há muito tempo. O que acontece com ele? O corpo, diz lá em Tessalonicenses, Paulo dá detalhes, encontra o espírito nos ares. E ele vai ter um corpo que nunca mais vai morrer. O espírito estava com Deus, mas o corpo estava no túmulo. Aí Deus diz assim, não existe morte para quem é meu filho, vai voltar a viver. Como Jesus em 3 dias, só que as pessoas estão esperando muito tempo, né? Quem morreu lá perto de Jesus está quantos? 2000 e poucos anos aí esperando essa ressurreição. Mas o espírito está com Deus. Aí ressuscita, encontra o espírito nos ares, o corpo. Então estava só osso, foi queimado, foi dado comida para o leão, não importa, o Espírito Santo tem poder de criar as coisas, amém? Ele traz o corpo de volta, um corpo jovem. Eu acredito que todo mundo vai ter a idade de Cristo, não importa se morreu com 90 ou se morreu com 16, todo mundo vai ter a idade de Cristo, e o mesmo corpo que Jesus tem, porque ele disse que é o corpo que ele tem, e nós também vamos ter um corpo de glória. E aí você vai brilhar, porque diz que terá uma glória, você vai ser lindo, querido. Você é um pouco feio, eu também sou hoje, mas nós vamos ser lindos, amém? Claro que a gente vai reconhecer um outro, mas bem mais, né? Jesus, ele é magnífico. Então, a gente não perde nada em dar nossa vida para ele, querido, só ganha. Vai ganhar um corpo novo, vai ganhar a vida eterna. A Bíblia diz que as ruas lá no céu são de ouro. Mansões não é de alvenaria, não é de tijolo, é de pedras preciosas. Safira, fênix, rubi, e são os tijolos das mansões. Jesus disse lá no capítulo 14 de João, eu vou para o Pai preparar-vos lugar, e quando voltar vos levarei para lá, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Só que é só para quem tem Cristo como Senhor, e Cristo já é o centro, amém? E é isso que ele oferece para nós. Atos 17, 28 não está aqui? Não. Pois nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Tudo em Cristo, nele você vive, nele você move, nele você existe. E para encerrar a última passagem, ele é o nosso alvo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então olha para o autor e consumador da tua fé. Dia todo, pensa nele, foca nesse alvo, porque Deus tem para você uma vida eterna, querido, amém? Ele conhece o seu nome e ele te chama pelo nome. Ele tem para você uma vida eterna. Você já ouviu falar sobre Abraão? Alguém já ouviu falar sobre esse rapaz chamado Abraão? Ele é chamado na Bíblia o pai da fé. Quando Deus o chama, ele sai da sua terra, não sabe nem para onde ia, mas ele obedeceu a Deus e foi. E Abraão teve um filho chamado Isaac. E quando Abraão estava velhinho, quando Abraão estava bem velhinho, ele disse para o seu servo, o servo mais velho da sua casa, o de confiança: olha, põe a tua mão aqui debaixo da minha coxa e jura, porque era um costume da época, que você vai buscar uma mulher para o meu filho Isaac, na minha parentela e não nesse povo aqui, os filisteus. Eu quero que você vá lá na minha parentela, era muito longe, você vai trazer uma filha para casar com ele.
E aí esse servo sai com 10 camelos e vai lá onde tinha a parentela de Abraão. E ele chegando lá, ele pediu um sinal para Deus, qual seria a mulher que seria para Abraão da parentela. E ele fez assim: Senhor, aquela que eu pedi água para mim. E ela disse: vou dar para você e também para os seus camelos, é essa que eu vou levar para Isaac. E ele, quando estava lá no poço, um monte de mulher, ele pediu para me dar uma água. Ela deu para ele e ela disse: posso também dar para os seus camelos? Ele falou: opa, é essa aí que é a mulher de Isaac. E aí ele foi para casa com ela, tal, aquela coisa, contou a história. E ela era parente de Isaac, era da parentela mesmo. E ela vem com ele, ela deixou sua família e veio para encontrar Isaac. E quando ela estava vindo num campo muito grande, ela viu lá longe um homem vindo e perguntou para o servo assim: quem que é aquele homem que vem vindo lá? E ele olhou para ela e disse: aquele é o seu senhor, seu marido. E ela botou o véu e foi encontrar com ele no campo. Olha que história de amor linda, se encontrou no campo. E aí ele casou-se com ela. Essa história, querido, vai se repetir novamente. A Bíblia chama a igreja do quê? De noiva de Cristo. Não esposa, porque não casou ainda, mas é noiva. E aí Paulo vem falar, onde é o campo que a gente vai encontrar com ele? Nos ares. A Bíblia diz que será num abrir e fechar de olhos, quem estiver vivo. Abrir e fechar de olhos é 1/10 de segundo. O nosso corpo será transformado. E encontraremos com Jesus nos ares. O nosso Isaac está esperando a igreja, sua noiva, para morar com ele eternamente. Então, leve uma vida cristocêntrica. Amém? Entendeu? Entenda, guarda no coração e viva com Jesus. Não importa os problemas que você ainda tem para resolver, não importa, querido, as lutas que virão. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas que são tão simples, moram às vezes em barracos, moram às vezes em favelas, e são tão felizes porque tem Jesus. Porque quem tem Jesus tem tudo. Não que eu estou querendo dizer que quem tem alguma coisa não é feliz, não é isso, mas estou querendo dizer que a felicidade, ela não está atrelada a dinheiro e uma grande casa. Ela está atrelada se eu tenho Jesus que habita dentro do meu coração. Amém? Se você tem Jesus, você tem tudo.